Queridos irmãos, é bom louvarmos, bendizermos ao Senhor, mas é ainda melhor recebermos da parte de Deus a sua palavra. Como já havia afirmado, essa semana nós demos uma parada no estudo da carta de Paulo aos Gálatas, porque essa semana é uma semana importante para aqueles de linha reformada, presbiterianos como nós. Ontem, dia 12 de agosto, nós comemoramos mais um ano de trabalho presbiteriano em nossa nação. 165 anos de história, 165 anos de presbiterianismo implantado em solo brasileiro. Nós precisamos nos lembrar que nós somos cristãos e somos membros do corpo de Cristo e pertencemos a uma das denominações históricas do nosso país. Nós somos presbiterianos e nos orgulhamos disso, porque a nossa história, ela é uma história graciosa. É uma história que tem o seu início no propósito e nos desígnios do nosso Deus. Quando falamos de presbiterianismo, nós não estamos falando de um faz de conta, mas de uma história real, uma história de acertos, mas também de erros, de momentos de altos e baixos, de alegrias, tristezas, de vitórias, mas também derrotas. Mas em cada passo que a fé reformada presbiteriana deu em nosso país, ela foi e é triunfante, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Eu acho interessante porque em determinados momentos nós percebemos a nova geração de presbiterianos deixando de lado a sua história. E quando se deixa de lado a sua história, deixa de lado a sua identidade. E quando se deixa de lado a sua identidade, nós tendemos a esquecer do nosso passado. Um historiador renomado, ele diz o seguinte: um povo sem conhecimento de sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Uma igreja, uma denominação desta mesma forma, é assim, como uma árvore sem raiz. E nós precisamos relembrar, estudar, buscar conhecer a nossa história. Aqueles que estão chegando novos na denominação, na igreja presbiteriana, precisam conhecer com mais afinco a nossa belíssima história. Mas para falarmos sobre a história, precisamos adentrar as Escrituras Sagradas. O estudo de hoje eu vou dividir em duas partes. Serei breve, nós faremos um resumo histórico. Eu deixei com você, se você ainda não pegou, eu deixei uma apostila, um estudo, ficou bem legal, bem feito. Esse trabalho é um trabalho de anos de melhora, de acertar datas, organizar período histórico, e o material que eu estou entregando para você é um trabalho, um material de excelência. Façam isso, estudem em casa. Para aqueles que estarão assistindo pelo YouTube, é só lá no YouTube colocar embaixo no comentário que quer o estudo, deixar um contato que a gente vai enviar para você em PDF o estudo. Mas eu não quero que você foque, como eu tenho dito sempre, em todos os pontos do estudo, porque lá tem datas históricas e etc e tal, e etc e tal. Eu quero fazer um resumo com você. Mas para começarmos esse resumo, eu quero te convidar a abrir as Escrituras. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1,
do verso 3 ao verso 13. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do verso 3 ao verso 13. Na verdade, o 14. Segunda Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 ao 14. É um texto relativamente grande, mas importante. Começa assim as Escrituras, o texto: dou graças a Deus, a quem desde dos meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Qual o contexto desse texto? O apóstolo Paulo está na sua segunda prisão em Roma. Esta é a prisão derradeira, é a última prisão. Aqui ele já tinha sido sentenciado de morte por Nero. Faltava pouco tempo para que Paulo entregasse a sua alma ao Criador. Ele sabia que tinha pouco tempo para ministrar ao coração daqueles que lhe eram preciosos. E ele escreve essa carta, a última carta que ele vai escrever a alguém, a Timóteo. E ele quer incentivar e motivar Timóteo a continuar o seu ministério. Imagine, então, para Timóteo, para Tito e para todos os seus cooperadores, a morte de Paulo. Ele já sabia que ia morrer. Mas ele quer dizer aos seus colaboradores, cooperadores, aos seus amigos, que a morte dele não era em vão. Ele cumpriu fielmente o seu chamado, viveu a sua vida para a glória de Cristo, evangelizou, pregou, ensinou, discipulou até aquele momento. Mas ele sabe que o fim está chegando. E ele quer trazer ao coração de Timóteo a alegria da salvação. Paulo está à beira da morte. Já é um senhor. As marcas de Cristo estão por cada parte do seu corpo. Marcas reais, de açoites, espancamentos, mas ele está com o seu coração em paz, porque tudo o que ele fez para a glória do seu Salvador.
Ele fez para a manifestação do reino. Ele fez para que o evangelho chegasse em toda parte do mundo. Ele termina o seu trabalho, mas não se sente derrotado, porque o seu legado continuaria. E o seu legado chegou até nós. O evangelho chegou até nós por meio da graça maravilhosa de Deus. Para muitos, naquele momento do império, para os seus opositores, os judeus, para os judaizantes, como temos estudado, parece que era uma vitória. Paulo foi parado. Paulo foi impedido de continuar a sua missão. Aos olhos dos homens, sim. Mas Paulo sabia que nada poderia frustrar os planos e os propósitos de Deus. Nem um homem, nem um anjo, nada nem ninguém pode parar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Eu fiz essa introdução porque na nossa primeira parte do estudo, e se você quiser acompanhar de leve, a página 2 do nosso estudo, a primeira parte tem por título Frustrados pelos homens, mas guiados pela mão de Deus. Por que frustrados pelos homens? Porque antes da implantação do trabalho presbiteriano no Brasil, em 1859, antes desse momento, houveram outras tentativas de se implantar o trabalho presbiteriano em solo brasileiro. E nessa lição, nessa primeira parte, eu coloco as duas tentativas que foram feitas. A primeira tentativa foi pela Igreja Reformada Presbiteriana da França. Os franceses tentaram implantar o trabalho presbiteriano em solo brasileiro, logo após a, entre aspas, descoberta do nosso país. O Brasil é descoberto em 1500. Os portugueses chegam aqui em solo brasileiro no dia 22 de abril de 1500. E como nós temos uma nação de tamanho continental, eles demoraram muitos anos enviando navios para cá com aqueles colonizadores, mas não conseguiam suplantar ou colocar colônias em todos os cantinhos da nossa nação. E ficou na Europa sabendo, e eles souberam desta região do Brasil. E muitos desejaram dominar ou fazer ou criar colônias em nossa nação. Não foi diferente com os franceses. Eles chegaram no Brasil aproximadamente 50 anos depois da descoberta, muito recente. Exatamente na data de 1555. Mas uma história por trás da chegada dos franceses aqui em nosso país. Há uma história por trás. E essa história, ela tem um nome principal, que tem por sobrenome Villegagnon. Eu acho que todos já devem ter ouvido falar nesse nome. Se não na história, mas porque nós temos uma ilha aqui em nosso Rio de Janeiro, lá na Bahia, que se chama Ilha de Villegagnon. E qual é o papel de Villegagnon em tudo isso? Villegagnon era um francês, era um almirante, fazia parte da marinha francesa, mas era uma pessoa que não tinha muito sucesso com os imperadores, porque ele começava um projeto e não conseguia terminar esse projeto.
E Villegagnon, em determinado momento, estava numa cidade e ouviu falar numa conversa com um amigo sobre o Brasil recém-descoberto, como a terra era boa. Naquele momento, o seu coração se volta ao desejo de fazer sucesso e deixar um legado, e então ele começa a pesquisar sobre o Brasil, como chegar ao Brasil, e então resolve criar uma incursão para o Brasil. Mas, como disse, ele não tinha proximidade com o imperador. Ele vai então buscar ajuda, não na Igreja Católica, mas com os reformados franceses. Consegue uma ajuda militar, de dinheiro, barcos, e então resolve, nessa tentativa de fazer uma colônia francesa no Brasil, ele vem para o Brasil. Ele vem com 2 navios inicialmente. Esses navios não tinham muitos reformados, tinham soldados, trabalhadores, e chegam aqui no Brasil em 1555. Chegando ao Brasil, esse grupo que aqui chegou era um grupo que não era de fácil trâmite. E começou a haver discussões entre os grupos, pessoas se matando, e nesse momento Villegagnon resolve enviar uma carta para a igreja francesa, a igreja reformada francesa, e o próprio Calvino, João Calvino, responde a ele e envia para o Brasil 3 navios com 300 huguenotes. Os huguenotes são os presbiterianos franceses, e esses huguenotes, eles chegam até o nosso país. E entre esses huguenotes, haviam apenas 2 pastores. Havia uma liderança, mas a maioria daquelas pessoas que vieram para o nosso país eram pessoas simples. Não eram teólogos renomados. Eram pessoas que eram trabalhadores braçais, artesãos, professores até. Mas eram pessoas bem simples. Eles chegam aqui no nosso país, em nossa nação, e logo de início eles criam mecanismos que fazem com que aquela colônia venha a prosperar. Tudo vai dando certo, até que Villegagnon, que era católico, mas que numa tentativa de se aproximar da fé reformada por interesse, ele se apresenta quem de fato ele é. Alguém que não desejava vivenciar a fé reformada. Villegagnon, então, se mostra o que os livros de história o chamam de Caim das Américas. Por que ele é chamado de Caim das Américas? Porque logo após a chegada dos reformadores, dos huguenotes franceses, ele os recebe muito bem. Mas logo após a recepção, quando nós temos o primeiro culto de fé reformada com Santa Ceia, depois disso, há uma controvérsia. E essa controvérsia é em relação à ceia do Senhor. Porque Villegagnon acreditava que a ceia deveria ser celebrada da mesma forma que os católicos. Entendendo, como eles entendem, que o corpo e o sangue de Cristo se materializam nos elementos, ele exige que os reformados
e os pastores celebrem a ceia daquela forma. Mas não era possível. A partir disso, então, começa uma intensa discussão. E Villegagnon, como era o regente, ele começa a tratar mal aos huguenotes, a perseguir a eles, de tal forma que eles entendem que precisavam voltar para a França. E no dia 4 de janeiro de 1558, aqueles huguenotes, os quase 300 huguenotes, resolvem retornar para a França. É interessante porque eles ficaram nesta perspectiva de voltar por 6 meses. Escreveram uma carta para Calvino e dos navios que vieram, só um chegou. E era justamente um navio pequeno, para acomodar todos aqueles passageiros não era fácil, havia pouca alimentação, pouca água, mas eles não tinham como esperar mais e eles embarcaram naquele navio. Mas 5 dos huguenotes resolveram não tomar parte, não retornar, porque entenderam que deveriam se sacrificar ficando para que mais pessoas tivessem de comer e beber. Desses 5 huguenotes que não foram, eles continuaram na Baía de Guanabara e Villegagnon veio até aqui e os levou para a ilha, que depois vai ser chamada de Villegagnon, mas apenas 4 foram, um ficou. De início eles foram bem tratados, mas logo em seguida Villegagnon chamou os 4 e então deu uma tarefa a eles. E que se eles não cumprissem aquela tarefa, eles seriam mortos. Qual era a tarefa? A tarefa deles era criar um documento rebatendo toda a fé católica que era contrária à fé reformada. E sabe quanto tempo ele deu para aqueles homens? 12 horas. Imagine preparar um tratado teológico refutando todas as bases católicas que a fé reformada contrapunha-se. Apenas 12 horas. E sabe que aqueles 4 homens que ficaram, nenhum deles era pastor, nenhum deles tinha estudado teologia, eles eram pessoas simples. Um era alfaiate, um era um sapateiro e artesãos. A única coisa que eles tinham para produzir em 12 horas um tratado teológico eram as Escrituras. E eles fizeram. Em 12 horas eles prepararam o primeiro tratado das Américas, defendendo a fé reformada. Nós chamamos de a Confissão da Guanabara, ou a Confissão das Américas. Depois, com calma, eu prometo que eu envio para vocês. Eu tenho uma cópia desse gracioso material. Mas não adiantou nada eles terem feito esse material, porque logo após eles foram mortos. Foram assassinados. 3 deles foram jogados na Baía de Guanabara para serem devorados e foram devorados, depois de apanharem muito, foram devorados pelos... Tubarões. Muito bem, tubarões. E logo após esse período, os franceses foram expulsos da nossa nação. Essa foi a primeira tentativa. A primeira tentativa com os franceses de linha reformada, calvinistas, presbiterianos vieram, mas não puderam permanecer. A primeira talvez
tristeza, a primeira frustração. Mas, como disse, Deus estava no controle. Há uma segunda tentativa. A segunda tentativa, ela é com os holandeses. A Holanda era um país reformado. Um país que tinha como princípio o estilo de governo presbiteriano. A Holanda, que foi outrora colônia dos espanhóis e que depois de 80 anos de luta sangrenta, consegue se desvencilhar da Espanha, tendo a sua independência em 1581. Eles conseguem a independência em 1581, se tornam um país livre e um país com fé reformada, um país em que tudo ia muito bem, até que algo acontece. Em 1648, o rei da Espanha, e vocês precisam lembrar que nesse período algumas nações tinham predominância, traziam o governo no mundo. Eram os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os franceses. Os espanhóis, eles faziam as suas navegações e dominavam parte do mundo. E os portugueses, outra parte do mundo. E o que acontece em 1648? O rei de Portugal, ele morre, Dom Sebastião. E ele tinha, para que houvesse paz entre Espanha e Portugal, ele tinha casado a sua filha com o rei da Espanha. E ele morreu. E como ele tinha casado a sua filha com o rei da Espanha, o rei da Espanha vai se tornar rei de Portugal. E vocês lembram que a Holanda tinha sido o quê? Colônia da Espanha. Conseguiu se libertar com muita luta. Depois de 80 anos de luta, que é a Guerra dos 80 anos, eles conseguiram se libertar. Portugal tinha uma parceria comercial com a Holanda. Principalmente, eles utilizavam o açúcar de Portugal, que não era de Portugal, que vinha do Brasil. Principalmente da região Nordeste. Pernambuco, Paraíba. E quando o rei da Espanha se tornou rei de Portugal, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar essa parceria. Quando cortaram a parceria, os holandeses resolveram dar o troco. E, ao dar o troco, eles criaram a Companhia Ocidental das Índias Ocidentais. Qual era a ideia dessa Companhia das Índias Ocidentais? Ir navegar até as colônias espanholas e agora portuguesas e dominá-las. E foi isso que eles fizeram. E o primeiro lugar que eles resolvem invadir é o Brasil. Então, em 1630, os holandeses chegaram no Brasil. E ao chegar ao Brasil, chegaram em Pernambuco. Em pouco tempo dominaram Pernambuco. E 11 anos depois, eles já tinham dominado praticamente toda a região Nordeste. Por que isso é importante? Porque o que eu disse para vocês, os holandeses, eles eram o quê? Reformados, eram presbiterianos. E ao chegar aqui, eles vão implantar a fé reformada. Eles vão trazer diversos pastores, vão trazer diversos professores de linha reformada. E nesta tentativa
de dominar a região nordeste do nosso país, eles enviam alguém muito importante que vai se tornar o governador daquela colônia, que é Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era alemão, na verdade, mas ele morava desde pequeno na Holanda, era um homem muito competente e, na sua competência, além de ser competente, era um grande teólogo. Quando ele veio para o Brasil, ele trouxe outros tantos pastores, trouxe acadêmicos, trouxe artistas, trouxe pessoas que puderam contribuir. E as primeiras igrejas reformadas no Brasil, elas vão surgir nesse momento. Até hoje nós temos histórias, principalmente em Pernambuco, de monumentos de igrejas da época desse período histórico. Recife, Olinda. Os holandeses deixaram um legado. Escolas, a questão de urbanismo, mas eles também não puderam permanecer por muito tempo, porque foram expulsos pelos portugueses. Mas, como disse, deixaram um legado histórico. As duas tentativas foram fracassadas. Os franceses e os holandeses não conseguiram fincar os seus pés definitivamente em nosso país. Porque Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para trazer à tona o seu propósito. Apesar das duas tentativas serem fracassadas, Deus estava trabalhando na história. E eu quero te convidar a abrir a palavra em outro texto. Lá em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. No último capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Na verdade, nós vamos ler do 5 ao 9. Os holandeses foram expulsos da nossa nação em 1654. Com isso, aquela tentativa de implantação caiu por terra. Passou-se 156 anos. 156 anos desde que os holandeses foram expulsos. E agora nós vamos perceber um novo momento na história, um momento em que Deus preparou para que a fé reformada fosse implantada em nossa nação. 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 5 ao verso 9, eu quero ler para vocês. Os projetos de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem, pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuno para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. O contexto desse texto é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele vai fundar a igreja na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Atos dos Apóstolos registra isso. E ao findar a segunda viagem missionária, ele se prepara para a terceira viagem missionária.
E durante essa caminhada em que ele iria começar a terceira viagem missionária, e a sua intenção nessa terceira viagem missionária era ir para a cidade de Éfeso e evangelizar a cidade de Éfeso, ele dá uma passada em Éfeso, antes de ir para a sua base em Antioquia. Então, ele sai da cidade de Corinto, retornando para Antioquia, e ele dá uma parada em Éfeso. Não era parada definitiva ainda. Ali em Éfeso ele fica durante alguns dias. Ele prega na sinagoga. E os teólogos afirmam, os historiadores, que provavelmente foi ali, durante aquele período, que ele recebeu a notícia triste de que a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, estava passando por uma situação deplorável. Pouco tempo Paulo tinha saído de lá, agora a igreja estava decaindo na fé. Paulo tinha esses problemas, com essas igrejas. Ele plantava, ficava, trabalhava, e daqui a pouco as igrejas acabavam tendo e dando ouvido aos falsos mestres. E então, ele, preocupado com a igreja, escreve essa primeira carta. Uma carta que chamamos de carta severa, uma carta que Paulo, ele chama atenção, e ele é firme, ele é vigoroso nas suas palavras, e precisava ser. Porque a revitalização passa pelo fato de precisar reconhecer os erros e os pecados. Diante disso, o apóstolo Paulo encerra a sua carta dizendo: olha, eu, apesar de ter sido duro, eu desejo estar com vocês. Quero estar com vocês. Quero passar um tempo com vocês. Mas agora eu não posso. Nesse momento eu não posso. Porque ele diz, no verso 9, uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu. Uma porta grande e oportuna. Essa porta foi aberta por Deus. A igreja, a cidade de Éfeso, precisava ouvir o Evangelho. Aquelas pessoas estavam sedentas. E Paulo entendia que a sua ida para aquele lugar era o desígnio de Deus. A porta aberta, escancarada pelo Senhor, era a oportunidade do Evangelho ser implantado naquela cidade. E é isso que vai acontecer. Nós sabemos que o apóstolo Paulo permaneceu um longo tempo naquela cidade. Aquela cidade se rendeu aos pés do Senhor. As cidades vizinhas se renderam aos pés do Senhor na Ásia Menor. E foi uma bênção o período que Paulo esteve ali. Mas ele diz que, apesar da porta ter sido aberta pelo Senhor, e foi Deus que abriu aquela porta, e aquela era uma grande oportunidade para o Evangelho chegar ali, para o Evangelho ser pregado naquele lugar, apesar de tudo aquilo, haveria o quê? Adversários. Paulo já tinha experiência, já sabia que haveria oposições, que haveria dias difíceis, que haveria muitos adversários naquele lugar. Mas ele também sabia que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a história da igreja mostra que ele foi muito bem sucedido. Assim como foi nessa segunda tentativa de implantação, ou a terceira tentativa de implantação do trabalho presbiteriano. A lição 2, uma porta nos foi aberta. Esse é o título da nossa segunda lição. Uma porta de fato, de verdade, nos foi aberta. Deus, Ele é o Senhor do tempo. É Ele que determina, segundo a sua vontade soberana, aquilo que vai acontecer e como irá acontecer, como os seus desígnios serão realizados. Sabe, irmãos, ao olhar para esta verdade, eu tenho o meu coração
extremamente em paz em relação àquilo que eu sonho e desejo, principalmente para a minha família e para os meus. Porque Deus é Ele mesmo que escreve as histórias e é Ele mesmo que tem um tempo para agir e um tempo para dar a oportunidade do Evangelho prosperar aonde Ele designar. Olhando para a nossa lição, para a história, qual era o contexto do Brasil? Até 1808, o Brasil ele era governado por governadores gerais, representantes, de certa forma, brasileiros, que representavam Portugal. É o período chamado Brasil Colônia. Mas, a partir de 1808, algo muda. Isso é muito importante para começarmos a entender o meio que Deus vai agir para que o Evangelho reformado, presbiteriano ou qualquer tipo de pensamento de Evangelho verdadeiro chegar ao país. Porque em 1808, o rei ou imperador de Portugal, Dom João, precisa fugir de Portugal. Com toda a sua família, com toda a família real. Por quê? Porque os franceses, com Napoleão Bonaparte, ele começa a invadir vários países da Europa e também Portugal. A família real tem que fugir. E quem ajuda-os nessa fuga? Os ingleses. Os ingleses que historicamente sempre tiveram batalhas com os franceses. Então os ingleses ajudam a família real, mandando uma escolta de navios para protegê-los. Então o Dom João chega no Brasil com toda a sua família em 1808. Quando ele chega aqui, logo ele vai para a Bahia, para depois vir para o Rio de Janeiro, e aqui então ele determina que o Rio de Janeiro seria a capital do Império. E você lembra que eu disse para você que foram os ingleses que ajudaram a família real a vir para o Brasil. E com isso, Dom João, ele resolve criar uma possibilidade de Inglaterra e Portugal se aproximarem. E então ele vai criar, ainda nesse ano, uma cooperação, que ele vai chamar de Tratado de Livre Comércio e Navegação entre esses dois países. Então, haveria esse tratado de livre comércio, diminuição de impostos, facilidade, mas nisso nós vamos nos lembrar que a Inglaterra era um país o quê? De igreja reformada. Os ingleses eram de linha reformada. E para que esse tratado de livre comércio se tornasse uma realidade, os ingleses pediram que fosse feito algumas observações. Eles tinham algumas exigências. E nessas exigências era necessário que houvesse a liberdade de culto. Porque o Brasil era um país católico. E os ingleses que tentaram chegar lá foram presos e julgados no próprio Brasil e condenados. Agora, os ingleses têm a oportunidade de acabar com isso. Quem quiser vir para o Brasil, inglês, pode vir. E ele poderia exercer a sua espiritualidade, a sua religião, só que com poderiam cultuar a Deus na
visão reformada, mas não poderiam abrir igrejas. Poderiam até alugar salas, espaços, mas não poderia ter características de igrejas. Eles não seriam incomodados. Também não poderiam pregar para nativos, para brasileiros. Poderiam se relacionar ingleses com ingleses ou qualquer estrangeiro, mas não poderiam pregar para brasileiro. Mas isso já era o quê? De imediato já é uma grande abertura. É Deus preparando, porque até aquele momento, aqueles que vieram para tentar evangelizar antes, não puderam. Agora há uma liberdade. E esse tratado do livre comércio de navegação trouxe muitos ingleses e muitos protestantes reformados. Aí, mais uma vez, a história entra em cena. No dia 26 de abril de 1821, Dom João embarca para Portugal. Por quê? Porque os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão de Portugal. E ele vai com a família e retorna com a família para Portugal, mas deixa ali o seu filho mais velho, o herdeiro da coroa, quem? Dom Pedro. Dom Pedro, então, ele se torna, nesse momento da história, o regente do nosso país. E o que vai acontecer no decorrer da história, no decorrer dos dias, dos anos? Dom Pedro, ele vai querer a independência do Brasil, vai brigar com a coroa portuguesa, e então ele vai conseguir a independência. E no dia 7 de setembro de 1822, como nós sabemos, à margem do Rio Ipiranga, de São Paulo, ele faz a declaração: é tempo de independência ou morte. Estamos separados de Portugal. E rompe a relação com Portugal no dia 12 de outubro daquele mesmo ano. E ele, então, é aclamado imperador, o primeiro imperador do Brasil, e tem o título de Dom Pedro I, sendo coroado no 1º de dezembro de 1822. O Brasil está independente, mas falido. Falido. Portugal já tinha retirado boa parte da riqueza, né, do ouro. Havia uma recessão na Europa por causa de Napoleão. Então, caiu o preço do café, do açúcar que sustentava o país. E agora como? Como manter a coroa? Como que o país, agora recém-liberto, como que ele vai sobreviver? Mais uma vez, se lembra de quem? Dos ingleses. Mais uma vez, agora vai se buscar em meio aos ingleses. E os ingleses, em contrapartida, vão ajudar os brasileiros e reiteram o que? O livre comércio e navegação. Mas os ingleses, mais uma vez, resolvem o quê? Impor. E o que eles impõem? A mesma visão do passado. Eles querem que Dom Pedro I mantenha a promessa de que aqueles ingleses que lá estavam, ou aqueles que ali viessem, tivessem liberdade. Liberdade religiosa. E então, na promulgação da primeira Constituinte do nosso país, que foi em dia 25 de março de 1824, eu separei um pedacinho do que ela diz, e está lá no artigo 5º a seguinte verdade: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Mas esse artigo, então,
mais uma vez traz a liberdade que aqueles irmãos que viriam reformados precisavam. Depois de 22 anos governando Dom Pedro I, ele morre e assume o seu filho, que vai ser chamado de Dom Pedro II, em 1844. Quando Dom Pedro assume, mantém ainda essas liberdades, essas prerrogativas, e algo que eu não comentei, que nesse tratado, uma outra coisa foi imposta pelos ingleses. Uma coisa muito importante, que era a libertação dos escravos, o fim da escravidão no país. Os ingleses, eles imporam isso. Aí que começa o propósito, o princípio da abolição. Mas, 22 anos depois, Dom Pedro se torna um imperador, Dom Pedro II, e é interessante que, nesse período, muitos ingleses, muitos europeus já estavam em nossa nação, já tinham migrado para nossa nação. Mas ainda assim, mesmo assim, o evangelho ainda não tinha prosperado, porque havia esses empecilhos, e esses que chegavam, pastores, evangelistas, eles só cuidavam dos seus. Se eram ingleses, faziam um trabalho religioso com os ingleses. Se eram franceses, não importa a nacionalidade, eles cuidavam apenas dos seus. Em 1851, surge um presbiteriano que vai abrir espaço para que, poucos anos depois, Simonton pudesse chegar. Em 1851, reverendo James Fletcher chega ao nosso país. Ele era capelão da Marinha, ele era inglês. E ele começou a pregar para os ingleses, mas como ele era um capelão, alguém muito inteligente, ele acabou se aproximando de Dom Pedro II. Se tornou íntimo de Dom Pedro II. E ele era um abolicionista também. E pôde contribuir com um pensamento de uma liberdade ainda maior para aqui quem chegasse. Então, se nós temos um pouco depois a chegada definitivamente do presbiterianismo, nós temos em Fletcher aquele que abriu o caminho para que o evangelho da graça, o evangelho reformado chegasse ao nosso país. Porque em 1859 chega então Asbel Green Simonton, o pioneiro do presbiterianismo. Ele chega com todas essas portas abertas, uma certa liberdade religiosa, uma calmaria, pelo menos na capital do Império, não era a mesma coisa fora, né? Na região Nordeste, Minas, não era a mesma coisa, mas Rio e São Paulo havia uma tolerância. E Simonton chega à nossa nação. Ele chega bem jovem, ele chega com 26 anos. Simonton foi fruto do avivamento norte-americano. Eu já falei isso para vocês. Na sua juventude, Simonton se desviou, a sua família era uma família presbiteriana, era uma família de origem escocesa, era uma família em que o seu avô foi um pastor presbiteriano, seu pai, até falecer, era um médico renomado, um líder na igreja, a sua mãe era uma líder na igreja, mas na sua adolescência ele acabou se afastando e, por ser alguém muito inteligente, viajar todos os Estados Unidos, aprendendo, ensinando também o inglês, ele se afasta e um dia ele retorna, tinha mais ou menos 20 anos, ele retorna à sua casa e naquele momento que ele retorna à sua casa,
A igreja que a sua mãe era membro estava passando pelo processo do avivamento e a sua mãe o convida para participar de uma reunião de oração. Talvez possamos dizer que aquela mãe que era membro da SAF, né? Ela convida o seu filho para uma reunião de oração, para uma semana de oração. E foi durante aquela semana de oração que Simonton, então, tem o seu reencontro, a sua fé fortalecida, o seu coração reavivado. E pouco tempo depois ele faz a sua pública profissão de fé. E depois de fazer a sua pública profissão de fé, ele vai para o seminário. E no seminário, ainda no primeiro ano do seminário, ele estava na capela e estava pregando o grande pregador Charlie Roger. E na sua mensagem ele falava sobre o evangelismo, sobre missões. O Espírito Santo trabalhou no seu coração de forma tão grandiosa que ali ele então se rendeu a missões e então colocou no seu coração que seria missionário. E aí ele estava na biblioteca do seminário, lendo sobre possíveis locais que ele poderia ir fazer missões, e ele achou um livro. Esse livro foi reescrito justamente por aquele missionário, Flat. E o título do livro é Brasil e os Brasileiros. Ele leu aquele livro. Ele se encantou com o Brasil. E então, quando estava na metade do seu seminário, ele se apresenta à Junta de Missões norte-americana, da Igreja Presbiteriana norte-americana, e decide que iria, depois de terminar o seminário, iria fazer missões. E então ele tinha 2 locais, porque a Junta de Missões pediam 2 locais. O primeiro era o Brasil e o segundo era a Colômbia. Brasil, Rio de Janeiro, Colômbia, Bogotá. E é claro, nós sabemos que Deus escreveu a sua história para que estivesse aqui. E é interessante porque quando ele termina o seminário, quando ele é ordenado, quando ele tem tudo preparado para vir para o Brasil, a sua família, os seus amigos tentam convencê-lo de desistir daquela ideia, porque sabia que o Brasil era um lugar de muitas doenças tropicais, muita gente morria aqui. E ele era inteligente, ele poderia assumir qualquer igreja presbiteriana naquela região. Os seus amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele disse não. Em uma frase que é sempre citada dele, ele diz para os seus amigos: eu não temo o perigo, porque nas mãos de Deus, nas santas mãos de Deus, todos os lugares são seguros, mas fora das mãos de Deus, todos os lugares são perigosos. E ele embarca, chega no Rio de Janeiro, depois de meses de viagem, no dia 12 de agosto de 1859, às 9h30 da manhã. No estudo você vai ver um comentário que ele faz ao avistar o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Ele diz que o lugar é lindo. Ele chega aqui sem saber falar português e começa o seu trabalho de evangelismo. Qual a sua estratégia? Ele dá aula de inglês para portugueses e utiliza para dar aula de inglês para os portugueses, né, para os brasileiros, o quê? As Sagradas Escrituras. A Bíblia é o livro que ele vai usar para ensinar inglês. E com isso ele começa a aprender o português. E o primeiro ano é um ano difícil. O primeiro ano é complicado, mas ele começa a se aproximar. Começa a conhecer um pouco mais, a ter relação com as pessoas, a fazer um discipulado. No ano seguinte, ele já começa a criar mecanismo e faz a primeira escola dominical, começa a primeira escola dominical com alguns poucos alunos, não brasileiros ainda. No terceiro ano, ele já tem o seu primeiro fruto e 3 pessoas são batizadas e tem os primeiros membros da primeira igreja presbiteriana do Brasil. Você sabe qual é a primeira igreja presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Rio. Claro que não era ali.
Nós sabemos historicamente que jamais poderia ser ali, porque também não poderia ainda ter aquela figura de igreja. É onde, sabe onde é o corpo de bombeiro? Pertinho ali. Ali próximo, era um lugarzinho ali, uma sala alugada ali, e ali começou a igreja, a primeira igreja. E logo foi se expandindo, ele recebeu a ajuda de outros missionários, outros pastores vieram, a sua irmã Lily, o seu irmão James, Blackford, Schneider, vieram para o Brasil e ajudaram ele, e então foram para São Paulo, e lá, então, eles criaram formaram duas igrejas, a igreja de São Paulo e a igreja de Brotas. Então, com 3 igrejas, e é por isso que até hoje, 3 igrejas para formar um presbitério. Com essas 3 igrejas, a igreja do Rio, a igreja de São Paulo e a igreja de Brotas, então vai surgir o primeiro presbitério, e ali definitivamente nós temos implantado o presbiterianismo. Ali nós temos a igreja presbiteriana, não norte-americana, mas a igreja presbiteriana do Brasil. Simonton conta no seu diário que o seu desejo não era cuidar dos ingleses, não era cuidar dos norte-americanos, mas o seu desejo era implantar uma igreja presbiteriana para brasileiros. Glória a Deus por isso. Depois desses 3 anos, Simonton resolve voltar aos Estados Unidos para um tempo de férias, mas não era porque ele queria ter um tempo de férias, mas ele precisava retornar para trazer as informações de como estava o campo, buscar parcerias, buscar mais pessoas, mas ele chega num período muito difícil dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em guerra civil. E ele permanece lá um tempo, aproximadamente mais de um ano, um pouco. Ali ele casa-se, meio aquela tristeza, ele se casa. Ele se casa com uma jovem crente, Ellen Murdoch. Vem com ela para o Brasil. Chega no Brasil, alguns meses depois ela engravida. Tem a sua filha. A sua filha nasce com saúde, mas o parto é muito difícil, e alguns dias depois a sua querida esposa, ela falece. Há uma frase que ele coloca no seu diário, depois de ver a sua amada esposa, recém-esposa, ele era recém-casado, morta. Ele diz assim: Deus tenha piedade de mim. Agora, pois, águas profundas rolam sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão, na salinha de entrada. Deus levou, tão de repente, que ando como quem sonha. Ele estava em luto, mas nem podia viver o luto, porque ele precisava continuar a pregar o Evangelho. E naquele mesmo ano, 1864, ele tem 2 boas notícias. Primeiro, sobre aquele que se tornaria o primeiro pastor brasileiro. Havia muitos pastores já no Brasil, mas nenhum brasileiro. O primeiro pastor brasileiro é José Manuel da Conceição, ex-padre. E a história de José Manuel da Conceição é uma história linda, que é para outro momento. Mas José Manuel da Conceição, ele faz a sua pública profissão de fé nesse ano de 64. Mas nesse ano de 64 também há uma coisa boa para ele, que vai ser criado o primeiro jornal protestante do Brasil. No ano seguinte, ele, depois de organizar essas igrejas, ele então tem o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, com as 3 igrejas, como já havia dito.
E em 1867, Simonton adoece e de febre amarela e ele morre lá em São Paulo. Ele morre com apenas 34 anos, jovem, né? Depois de 8 anos de intenso trabalho, de intenso envolvimento com a fé. Ele entrega a sua vida para que o Evangelho reformado se fixasse em solo brasileiro. Mas ele deixa o seu legado. Na apostila você vai ter a oportunidade de ler um pouco sobre os outros pastores que vieram após ele, sobre como o trabalho presbiteriano continuou a prosperar. Mas eu quero encerrar, nós caminhamos um pouco mais. A conclusão, eu digo o seguinte: até aqui estudamos o início da implantação do presbiterianismo em solo brasileiro. Este estudo narra apenas o início de uma longa jornada. Uma jornada cheia de vales, desertos, tempestades, provas e lutas, mas que também apresenta uma bela história de vitórias, alegrias e fidelidade ao Senhor. Somos uma igreja reformada e sempre se reformando. Somos uma igreja em que a palavra de Deus tem a primazia. Somos uma igreja cristocêntrica, somos uma igreja que vive para a glória de Deus. Nossa denominação comemora 165 anos de jornadas no Brasil. Temos muitos desafios e em Cristo, que é o Senhor da igreja, somos mais do que vencedores. Temos uma belíssima história. Nossas doutrinas e sistemas reformados e bíblicos são a nossa base. O legado deixado por cada irmão e irmã que deixaram suas marcas na história são importantes para que nossa geração e a futura continue este trabalho que no Senhor não é em vão. Que nós sejamos firmes e convictos de que uma porta nos foi aberta, grande e oportuna. E nós precisamos continuar a pregar o Evangelho. Assim como no passado, não apenas Simonton, mas todos aqueles que se envolveram no desafio de fazer missões, assim como eles, nós devemos pregar o Evangelho. Ser uma igreja que anuncia o Evangelho ao mundo inteiro. O que aconteceu conosco? Até a década de 50, nós éramos a maior igreja reformada, a maior igreja evangélica do Brasil. Mas a partir daí, nós fomos diminuindo, até chegar onde estamos. Nós precisamos retomar o desejo de evangelizar, de anunciar, de proclamar, de fazer discípulos, para que a fé reformada continue a prosperar em nossa nação. Nós somos desafiados a buscar o Senhor de toda alma, entendimento, de todo o coração. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E buscar dentro do seu coração a verdade de que nós somos chamados a pregar o Evangelho. Da mesma forma que fomos evangelizados, precisamos evangelizar. Querido Deus, nós louvamos a Ti, temos grande orgulho de fazermos parte do corpo de Cristo, sermos parte integrantes de uma igreja reformada que prioriza a palavra, que prioriza a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Mas, querido Deus, que o Senhor desperte aos nossos corações para que possamos vivenciar a verdade da pregação do Evangelho. Que sejamos, ó Deus, nas Tuas mãos,
cooperadores, assim como no passado homens e mulheres foram. Que saiamos, ó Deus, de forma a agradar a Ti, a pregar o Evangelho, a criar táticas, mecanismos para que o Evangelho possa prosperar. Que sejamos discipuladores, que nós mesmos, um a um, possamos ir e motivados a anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos em trevas. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Fala sempre aos nossos corações. Nós te agradecemos por esta oportunidade rica que o Senhor nos dá de estar em Tua casa. Nós louvamos e bendizemos ao Teu nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.